Quem tem razão? Vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Peterson Almeida Barbosa já está comigo. Peterson, começo contigo. Boa tarde, seja bem-vindo. Professor, na sua opinião, nós temos hoje uma realidade em que, neste momento, as candidaturas têm falado. Aliás, foi um discurso que logo no começo, no primeiro dia de campanha nas ruas, as duas campanhas principais, ou as que estão mais bem colocadas nas pesquisas, falaram sobre o voto religioso, ou se identificaram, se dirigiram a esse público. Tanto a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, quanto a campanha do ex-presidente Lula. Na sua opinião, há uma discussão sobre esse voto religioso e por que você vê neste momento essa preocupação das campanhas? Boa tarde. Olha, é claro que o poder religioso, ele sempre foi dotado de uma enorme capilaridade, né? Os religiosos, eles sempre foram puxadores de voto. A presença da religião numa sociedade como a nossa, em que 92% segue, nós temos uma minoria de ateus e agnósticos, misturada a uma sociedade em que há uma enorme confiança nas autoridades religiosas e um descrédito, por outro lado, dos partidos políticos, evidentemente que o poder religioso ele sempre interessou ao Estado como um todo, né? Desde o padroado, quando as primeiras naus traziam os padres, enfim. O que eu digo é que hoje o que nós vemos é uma troca de poder, né? A Igreja Católica começa a perder espaço desde há muito tempo e os evangélicos, que dentro de menos de 10 anos se tornarão a grande maioria de nossa população. Tá, vamos lá então. O Marcos José Zablonski está conosco também. Marcos, seja bem-vindo, boa tarde. Na sua opinião, por que nós estamos tendo agora nas campanhas esse foco? Talvez seja o maior do que a gente viu nas outras eleições ou nas outras campanhas eleitorais. E na sua opinião, houve aí durante a semana uma discussão de que estaríamos tendo guerra santa ou guerra religiosa. Para mim é um pouco de exagero, aliás, um pouco não, é muito exagero, porque o significado de Guerra Santa é uma coisa de uma gravidade muito maior. E o que me parece estar tendo nesse momento, por favor, fique à vontade para expor a sua opinião, obviamente, as campanhas olhando para um público onde você tem talvez uma certa homogeneidade de opinião. E aí, claro, convencendo um grupo, você pode convencer milhares, o que dentro de uma campanha é extremamente importante. Na sua opinião, por que nós estamos tendo esse foco aí, digamos, aumentado em relação ao voto de evangélicos e de católicos? Uma das razões é as próprias pesquisas de opinião que já mapearam aonde estão os eleitores, né? Já se posicionaram também. Então, nesse momento, nós estamos agora quase buscando os votos que ainda estão indecisos ou que precisam ainda ser apresentado propostas de governo, questões que envolvem questões morais. E na questão religiosa, essas crenças, valores e a própria questão moral está muito presente. Então, tem várias pautas que estão colocadas aí e que são provocados para que sejam discutidos, né? Então, nesse caso, o mapa mostra, né? Por exemplo, quando você olha nas pesquisas, os católicos estão mais favoráveis ao líder da pesquisa no momento. Já os evangélicos já chegam próximo a 50%, 60% dos votando a favor do presidente atual. Então, essa perspectiva de que a balança para definir aí a eleição, que está polarizada, né, a gente tem isso muito claro, as questões de temas que estão nessa pauta moral estão muito presentes. E os religiosos têm essa particularidade de fazer parte desse processo. Eles os grandes fomentadores, formadores de opinião e também levam essas questões para dentro da comunidade religiosa, dentro das igrejas, dentro dos ambientes onde há uma convivência da cristã, uma convivência desse processo todo. Então, eu vejo muito nesse lado. E essa questão de criar esse cisma e tudo, não, eu acho que há uma discussão sobre pautas morais e pautas de valores, né?
Até porque a política brasileira foi inundada de pautas de costumes, de um lado e de outro. Então, quer dizer, seria natural que isso fosse discutido e também a ótica sobre a crença religiosa de cada um. Vinícius, eu já vou a você, mas já que o Marcos citou as pesquisas, a gente tem duas pesquisas para mostrar como é que é a opinião de religiosos em relação a um ou outro candidato. Vamos lá, Felipe, temos aí? Por gentileza, aqui, primeiramente, a pesquisa do Datafolha, ela foi feita entre os dias 16 e 18 de agosto, 5.744 pessoas ouvidas. Entre os católicos, 52% disseram-se simpáticos ou disseram que vão votar em Luiz Inácio Lula da Silva. 27% em Bolsonaro, em torno de 21% outros candidatos. Entre os evangélicos, que se declaram evangélicos, 49% dizem que vão votar no presidente Jair Bolsonaro ou manifestaram simpatia pelo nome dele, 32% em Lula, 19% em outros. Se a gente olhar pela margem de erro aqui, 2 pontos para mais ou para menos, a gente tem exatamente uma divisão. A maior parte com Bolsonaro, exatamente, quase que na mesma proporção em relação a Lula. Nós temos uma outra pesquisa, também agora do Poder Data, que fez exatamente essa pesquisa, 3.500 pessoas, entre os dias 14 e 16 agora do mês de agosto. Vamos lá. Entre os católicos, 51% disseram que vão votar em Lula ou têm simpatia pelo ex-presidente e 31% em Bolsonaro, 18% outros. Aqui entre os evangélicos, um número um pouquinho maior, mas ainda dentro da margem de erro. 52% disseram que vão votar no presidente Bolsonaro ou têm simpatia pelo nome dele, 31% em Lula, 17% outros, o que demonstra claramente que há uma divisão aí entre evangélicos e católicos. Só me colocar, a margem de erro aqui também é de 3 pontos nesse caso da pesquisa do Poder Data, 3.500 pessoas, as datas também, entre 14 e 16 de agosto. Vinícius do Vale, agora já com esses dados aqui, já que o Marcos fez menção aos números da pesquisa, na sua opinião, o que acontece especificamente nesse momento? Por que há um foco tão grande agora em relação, até para merecer um capítulo das pesquisas, o voto de religiosos ali? Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Eu acho que o que a gente está vendo é uma polarização que também se reflete no campo religioso, em que os católicos estão apoiando o ex-presidente Lula, enquanto os evangélicos fizeram uma aliança e estão apoiando, em sua maioria, o atual presidente Jair Bolsonaro. Então, essa divisão que a gente está vendo no Brasil também está afetando o campo religioso. Mas é claro que muita coisa vem mudando nessas pesquisas, as pesquisas estão mostrando uma volatilidade desse eleitor e ainda muita coisa vai mudar até o dia da eleição. Mas o cenário hoje é esse, de polarização também no campo religioso no Brasil. Mas você acha que isso está ligado exatamente à proposta de um e de outro? Isso já reflete o discurso de um e de outro, na sua opinião, pelo menos nesse instante? Ou o histórico de cada um deles? De certa forma, sim. A gente viu no último período o presidente Jair Bolsonaro conseguir um apoio muito forte das principais lideranças evangélicas, principalmente do campo do evangelismo pentecostal. E a gente tem também, do lado dos católicos, né, um histórico desse grupo com o ex-presidente Lula, com o PT, com a formação do PT. Então, certamente, isso está refletido também aí, nesse histórico. Eu fiz pergunta a vocês logo no começo por que há tanta atenção em relação a esse voto religioso, porque se a gente olhar para a história do Brasil, a educação brasileira começou na mão dos jesuítas. E é fácil notar isso pelo histórico brasileiro. Escolas católicas são talvez das mais longevas e das mais antigas que se tem ainda que funcionamento do país. Se a gente olhar para outros aspectos também, os próprios protestantes também têm universidades, escolas aqui. Ou seja, a educação sempre teve um pé muito forte de alguma crença católica, de alguma religião ligada àquela escola. Não necessariamente para fazer catecismo, não é exatamente isso, mas enfim, tem esse fundamento. Se a gente olhar para a CNBB, por exemplo, a Confederação Nacional dos Bispos sempre discutiu pautas sociais de política social. E política social num país é feita pelos governos, essa é a lógica de um país democrático. Peterson, eu vou a você. O que mudou tanto agora? Por que a gente está com essa preocupação com o voto de religioso? Porque, obviamente, eles votaram. Eu me lembro, na universidade, sempre uma discussão de reduzir a importância, porque o Estado é laico. Tá, o Estado é laico, mas as pessoas são religiosas. E elas votam e elas participam da vida democrática. Mas, enfim, qual é a sua opinião?
Olha, eu quero chamar a atenção para o que nós estamos vendo hoje é cada vez mais uma supremacia da identidade religiosa sobre a identidade política. Outro fenômeno que eu observo é uma oscilação muito grande nas preferências políticas das religiões. Por exemplo, você já teve líderes evangélicos que ocuparam governos de esquerda, a exemplo dos governos dos presidentes Lula e Dilma, e que agora apoiam a margem oposta, né? Esse é um fenômeno que também não pode passar ao largo de nossa observação. Mas na comparação que você fez entre católicos e evangélicos, também é preciso que se diga que há uma maior imersão dos evangélicos na política, até porque o Código Canônico, ele proíbe um sacerdote que eventualmente entre na política, ele precisa se desvincular definitivamente da sua religião, ao passo que o evangélico ele pode ocupar, inclusive de forma concomitante, né? Porque eu acho, inclusive, um perigo nas campanhas, por exemplo, você não ter uma desincompatibilização. Então, o líder ele pode pregar até a véspera da eleição. E a linha que separa o discurso político da pregação, ela é muito tênue. É muito difícil, o abuso religioso ele é muito fácil de ser, eu sempre digo, teorizado, mas muito difícil de ser constatado na prática. Marcos, na sua opinião, o que acontece nesse momento? Porque o discurso sempre, isso porque é uma questão legal, o Brasil é um país laico. Sim, nós temos a laicidade entre nós. Mas as pessoas têm crenças e elas têm liberdade, inclusive a própria Constituição, que diz que somos um Estado laico, diz que as pessoas têm liberdade de expressão religiosa. E claro, quando você tem agremiação de pessoas, seja lá em que lugar for, é natural que assuntos do dia a dia entrem também no debate. Por que há agora, digamos, essa preocupação em relação ao voto religioso? Quando a gente fala de formadores de opinião, é o que ele colocou ali, né? Quando você se apropria de um palco onde você tem o acesso para falar de valores religiosos e tudo, e ao mesmo tempo você, às vezes, está como candidato, inclusive, e nomina-se, né, como candidato, junto com a denominação, né, pastor, cristão, família, ele se apropria dessas nominações para também criar e atrelar. E o que a gente tem percebido também é uma ênfase de fazer com que a comunidade, os fiéis, se alinhem com aquele indicado pelo pastor, né? O que a gente deveria perceber, que deveria acontecer, seria de uma forma mais racional e mais dentro da lei, dentro dos processos, você falar das pautas, né, dos interesses da sociedade e tudo, e não você nominar um nome, e aí isso está muito presente, isso que está sendo a grande discussão, né, e isso que está sendo um pouco questionado, porque de alguma forma se apropriam. Enquanto na Igreja Católica os padres estão proibidos de participar e de se candidatar, desde a década de 90 os evangélicos vêm aumentando a sua bancada através de campanhas dentro do próprio seio da Igreja Evangélica, a própria Igreja Universal do Reino de Deus tem indicações bem claras. Nós temos o caso do bispo Marcelo Crivella, que já foi governador, já foi senador, né? Já se foi candidato, inclusive, a prefeito do Rio de Janeiro e não foi eleito. Então, mesmo sendo religioso e tendo atrás uma instituição como a Igreja Universal do Reino de Deus, que mobiliza bastante seus fiéis. Tá, em que pese o fato de que pastores evangélicos estejam ligados à política de forma mais intrínseca, até alguns são políticos, enfim, mas não dá para negar que as pessoas são inteligentes e elas perceberam durante anos o discurso, por exemplo, do progressismo católico, especialmente aqui na América Latina, especialmente no caso brasileiro também. Se a igreja na primeira metade do século passado era extremamente conservadora, depois, do ponto de vista político, a gente viu também. Isso está muito claro, as pessoas fazem a ligação. E isso não é tão difícil de perceber. Vinícius, na sua opinião, o palco sempre serviu para a política, fosse num sermão de uma igreja católica, e eu posso dizer isso de cátedra, porque obviamente eu assisti vários desses ali também, e vi todas as tendências passando por lá, mas muito mais o progressismo, e também agora a gente vê isso com os evangélicos. Tem diferença nesse aspecto, ou só o momento agora que os evangélicos, digamos, foram de vez, sem nenhum pudor, em mostrar exatamente a posição política deles, que não mudou,
como fez menção agora há pouco aqui, a gente tinha lá uma ideia, os evangélicos apoiaram Lula naquele primeiro mandato e agora tem uma opinião contrária, estão apoiando Bolsonaro, segundo as pesquisas, na sua maioria. Olha, acho que tem um ponto importante aí, que é esse papel do catolicismo, né? Nós somos uma sociedade moldada pelo catolicismo e por isso nós temos mais dificuldade de ver a religião na política quando essa religião é a religião católica. Isso é um ponto, eu acho que concordamos a respeito disso, a bibliografia fala sobre isso, mas eu acho que tem uma diferença quando a gente está falando em líderes religiosos que estão defendendo valores e quando a gente está falando de líderes religiosos, seja de qualquer religião que for, de qualquer denominação, que usam o púlpito para se autopromover enquanto candidatos e para defender candidatos especificamente, né? Porque quando a gente está falando de líderes religiosos de qualquer religião, a gente está falando de pessoas que têm muita influência na sociedade. E, portanto, é desejável, numa democracia saudável, que haja uma discussão de valores, mas que haja um afastamento entre a questão eleitoral e essa discussão em que os valores, inclusive os religiosos, entram em pauta. Vamos ver como é que está a parcial da nossa pesquisa, porque eu vou entrar agora nesse assunto da liberdade de falar e, claro, a opinião das pessoas em relação a isso. Nós estamos perguntando lá para você na nossa enquete se tentar privar padres e pastores de falar de política é atacar as liberdades democráticas. Sim, 89,47% e não 10,53%. A gente fez esse questionamento porque nos longos anos de cobertura política, eu vi políticos que quando a igreja, seja qual fosse a favor dele, ele não falava de Estado laico. Quando ele vê alguma desvantagem na opinião do pastor ou do bispo católico, do padre católico, ele começa a falar em Estado laico, o que é uma seletividade preocupante. Mas vamos lá. Nós temos um dado agora que a ONU se disse preocupada, e esse caso é na Nicarágua, governada por Daniel Ortega, a ONU se disse preocupada em relação às liberdades religiosas no país. A ONU e o Papa também manifestou preocupação. Para você ter uma ideia, são 3 padres presos, um bispo que está em cárcere privado praticamente, 18 freiras que foram expulsas de uma ordem de Madre Teresa de Calcutá, fundada por Madre Teresa de Calcutá. Neste momento, quando a gente fala de liberdade religiosa e de governo, a gente está vendo um exemplo aqui na América Latina em que a gente viu uma afronta aqui à liberdade religiosa. É claro que nós estamos falando da Nicarágua e o Brasil é o Brasil, a Nicarágua tem diferenças, mas enfim... Há possibilidade desse tipo de coisa entrar na pauta política brasileira também? E qual a opinião dos senhores em relação a essa pergunta? Padres e bispos, ou padres e pastores, por exemplo, tentar privar com que eles falem de política é uma afronta às liberdades? Eu começo contigo, Peterson, por gentileza. O grande problema é onde ele fala. Evidentemente que se ele fala no templo, sendo um bem de uso comum do povo, é a legislação que não permite que ali seja feita proselitismo político, propaganda política, né? O que eu vejo é que há dois princípios de matriz constitucional em conflito. A liberdade religiosa e, por outro lado, a normalidade, a legitimidade que deve reger os pleitos. A máxima paridade possível, né, entre aqueles que estão disputando o mandato eletivo. O grande problema, para mim, é esse. É o local... E também que as igrejas não se tornem puxadinhos dos partidos políticos, na medida em que os órgãos de fiscalização, Ministério Público, Polícia, não tem como conter uma provável drenagem informal de recursos que há. Né? Sobre ainda aquela questão de evangélicos e católicos, é preciso também que a gente observe que o eleitor mais disputado é o eleitor evangélico, porque ele é um eleitor extremamente mais engajado do que o católico, porque a igreja, especialmente as igrejas neopentecostais, estão em todos os rincões do Brasil e pela quantidade de recursos que têm. Eles têm aquilo que mais interessa ao político, que é o poder midiático. Donos de grande parte das emissoras de rádio do Brasil, da segunda maior rede de televisão do Brasil. Então, o eleitor evangélico, ele interessa muito mais e é o grande objeto de disputa dos políticos nesta eleição. Marcos José, qual a sua opinião em relação ao que acontece na Nicarágua e, claro, ao que nós estamos perguntando na nossa enquete, se privar padres e pastores de discussão política, isso seria uma afronta às liberdades? Olha, quando o Estado controla a opinião e começa a censurar ou cooptar, ele está praticando aí um ato antidemocrático, né? Isso está claro de que você, ao prender
religiosos e encarcerar ou também imobilizar a fala de um bispo e expulsar também religiosas, você de alguma forma está indo contra o próprio processo democrático. Então isso é nítido, né? Isso fica bem claro, essa preocupação. Com relação a... o Peterson destaca, eu ainda questiono que a gente pode discutir política, pode discutir pautas, pode discutir temas importantes e relevantes para a sociedade, mas não pode e deve se evitar usar o palco, o púlpito do templo, onde há uma preocupação, questão religiosa, né? Você pode sensibilizar as pessoas em relação a temas, a questões de desigualdade, a questões de valores, mas trazer para dentro do palco nome de políticos, ou trazer políticos para ser abençoados, para ser... Eu acho que esse cenário não é favorável e não acho que seja... Até eu diria que a gente estaria fugindo um pouco da questão democrática. Vinícius, eu me preocupo um pouco com relação a isso. Pois não. Vinícius, eu concluo com você. Qual a sua opinião sobre a questão da Nicarágua, de perseguição a religiosos? Neste caso, especificamente, os dados que nós temos da Igreja Católica e também agora em relação à nossa enquete. Olha, eu acho que sempre que a gente tem o Estado perseguindo qualquer grupo social, religioso ou não, a gente está falando de uma atividade que é antidemocrática e deve ser condenada moralmente, né? Eu acho que o Brasil é muito diferente da Nicarágua, a gente tem que fazer uma consideração importante dessa diferença. A nossa formação social, a nossa política é bastante diferente, a nossa tradição democrática, inclusive, é bastante diferente da deles. E eu acho, concordando com o que os colegas falaram anteriormente, que os religiosos, eles podem, como qualquer cidadão, falar sobre política. A grande questão, que eu acho que gera um debate maior e uma preocupação, é o uso das instituições eclesiásticas, das igrejas e dos púlpitos para fazer propagandas de candidatos, né? Então, esse que é o que gera polêmica, esse é o que gera, enfim, um problema democrático, porque a gente está falando de abuso de poder religioso quando isso acontece, né? Não é todo caso que acontece, em alguns casos a gente vê isso acontecendo e temos uma preocupação com isso.